Olá, 23 de maio de 2023, terça-feira. E hoje não conto com Isabel aqui que está trabalhando, não conto com o computador que apareceu morto. Estou aqui usando aqui o meu celular e pedindo desculpa a você por estar em condições muito precárias aqui no meu escritório. Mas estou gravando o meu vídeo de cada dia. Vamos tratar do caso Vinícius Júnior, vamos também tratar dos fracassos do Lula no exterior, que ele está tentando reverter com essa história do Vinícius. Vamos falar também do tenente-coronel Cláudio Vaz da Silva de Oliveira, que é o mandante do assassinato da juíza Patrícia Scioli, e que só foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro ontem, quando saiu a notícia no jornal que ele continuava na polícia recebendo soldo, porque ele pediu para sair da prisão e cumprir o resto da pena em casa. O juiz não concedeu, mas ficamos sabendo que ele não tinha sido expulso pela PM. Mas foi hoje, né? E por fim, eu gostaria também de contar para vocês que a Codevasf, a Companhia do Vale do São Francisco, continua sendo a loja de conveniência e inconveniente do Lula, como foi no passado do Bolsonaro. Para começar, vamos dizer, há uma grande comemoração, aí eu quero comemorar aqui com você o fato de você estar comigo, mesmo nessas condições precárias que eu estou, me acompanhando, sabendo que eu sou parcial, porque eu estou do teu lado, né? Mas sou independente, porque não sou governo, não sou oposição, não sou esquerda, não sou direita. Pois bem, meu amigo, então o que é que acontece? Eu, partindo aqui do pressuposto de que o caso do Vinícius Júnior está dando um grande arraio, mas até agora algo de concreto que garanta a vida desse rapaz não há. Não adianta nada o Vinícius Júnior virar um herói da civilização contra a barbárie, porque aí não é só um caso de racismo, é um caso bárbaro. Aliás, a melhor definição desse caso é do próprio Vinícius, quando diz: isso não é futebol, isso é desumano, é isso mesmo. É um caso de civilização e barbárie, um caso de humanidade e desumanidade. E tem muito aproveitador aí. Bom, lá na Espanha, ninguém deu bola. A imprensa foi toda favorável aos fascistoides, aos supremacistas que gritaram mono no estádio do Valência. Mas aí o governo da Espanha é socialista, de esquerda, Pedro Sánchez, aliado do Felipe González. Meus amigos, e aí, hein? Mas aí aparecem todos os protestos e tal. Eu estou aqui rezando na cartilha do meu amigo Robson Moretti, editor de esporte do Estadão, que escreveu um artigo brilhante dizendo que se faz muito barulho, mas consequência zero, que foi mais ou menos o que disse o Carlo Ancelotti na brilhante, antológica entrevista que ele fez ao sair do jogo em que o Valência ganhou do Real Madrid por 1-0, o Real Madrid já estava fora mesmo do campeonato, o Valência já estava na segunda divisão, e ainda assim tinha muita gente, não sei se o estádio todo, mas muita gente gritando mono, macaco. E Vinícius é filho de uma mãe, né, da profissão mais antiga do mundo, etc. Pois é, o Moretti fala isso e eu o sigo com fervor. Por exemplo, quer ver alguém que está querendo mostrar uma força que ele não tem? O ministro da Justiça, Flávio Dino, está dizendo que o Brasil vai usar o expediente de usar uma regra fora do país. Uma regra brasileira com um brasileiro fora do país. É brincadeira, né? Brincadeira de péssimo gosto, porque o que se trata agora é a vida do Vinícius Júnior. O Real Madrid, Florentino Pérez, o presidente apareceu dando entrevista. Agora, o Real Madrid tinha que ter tirado o time de campo. Tinha que ter tirado o time de campo
no domingo 21, quando aconteceram as ofensas. O técnico Ancelotti também ficou devendo essa, mas ele tem um belo emprego e tal, então ele vai na conversa. Todo mundo está indo na conversa. O Lula, olha, admitido do crime, admite-se, no Brasil. No noticiário da televisão apareceu Aranha falando de racismo no Brasil. Um dia desse, num jogo Flamengo e Atlético do Paraná, um torcedor do Atlético do Paraná deu uma de... gritou, chamou o Flamengo, o torcedor do Flamengo de macaco e imitou o macaco. Quer dizer, tudo é feito na base do discurso, da palavra humanitária, da defesa da civilização, mais punição, que é bom e que eu exijo, e que o Vinícius exige. Isso não tem. Prenderam 7 na Espanha, até agora, 2 dias depois de todo o auê internacional, FIFA, todo mundo, né? Prenderam 7. 4 ficaram presos porque fizeram parte de outro crime mais grave, ameaça de morte. Penduraram um boneco do Vinícius num viaduto e aquilo era um aviso, um alerta de que pode haver gente querendo matá-lo só pelo fato de ele ter a pele negra. Tem homenagens belíssimas, por exemplo, apagou a luz do Cristo Redentor, muito bonita, parabéns. E aí? O que é que isso garante a tranquilidade do Vinícius? Eu estou preocupado com isso, a tranquilidade do Vinícius. Porque o Real Madrid disse que o Vinícius não sai de lá. Custa bilhões, não vai sair porque custa muito. E aí? O Vinícius é um ser humano ou é um patrimônio do Real Madrid? Eu quero lembrar que essa história do Real Madrid com o jogador brasileiro é antiga, viu? O Didi, o melhor jogador da Copa do Mundo de 1958, em que o Brasil foi campeão. É a Copa que o Pelé foi revelado. O Didi foi comprado a peso de ouro pelo Real Madrid do Botafogo. Chegou no Real Madrid, brilhou. E aí esconderam o Didi. Dizem as más línguas que por causa de um galego argentino, galego é uma expressão sertaneja para louro, chamado Alfredo Di Stefano, um dos maiores jogadores de todos os tempos, que não queria sombra daquele crioulo ali. Pois é, o que é certo é que o Didi brilhou e depois desapareceu. Não jogou mais e voltou para o Botafogo. O Real Madrid só ficou ali devendo. Mas, antes do Didi, o Evaristo de Macedo foi vendido pelo Flamengo para a Espanha e foi campeão pelo Madrid e pelo Barcelona, os 2 maiores rivais, e artilheiro no Madrid e no Barcelona. Quer dizer, meus amigos, esse assunto primeiro, é um assunto de barbárie, não é um assunto de futebol. Segundo, não é um caso de racismo por causa da África, a escravidão, não é. É supremacista branco que se impõe em tudo. Demitiram o cara que dirigiu o VAR porque editou a edição para facilitar a expulsão do Vinícius. Mas todo mundo ali que estava em campo desfavoreceu o Vinícius. Todo mundo. O time adversário, o juiz, o VAR, a repórter da televisão, que fazia as entrevistas depois, os repórteres dos jornais espanhóis, que todos consideram o Vinícius um brincalhão que ofende o futebol. E agora é o seguinte, temos que ficar atentos a isso, ficar cobrando e usando essa força internacional da denúncia do racismo estrutural dos supremacistas. Eu quero dizer que hoje eu vi na televisão, inclusive, num desses muitos acontecimentos, nunca punidos na Espanha, tinha uma torcida que gritava Ku Klux Klan, aquele terrível grupo de brancos do sul dos Estados Unidos que matavam negros, que faziam passeadas com aquelas vestes e muito fogo, muita fogueira, etc. Né? Pois é, como eu lhes disse aqui no começo, o Lula não se encontrou com o Zelensky, que era um objetivo dele, para brilhar na guerra da Ucrânia, não brilhou na guerra da Ucrânia, porque o Zelensky não é besta. O Lula defendeu o Putin, não sei, talvez porque é ignorante e pensa que o Putin ainda é do regime comunista, né? O Putin é um fascista, né? É claro. Mas não é o único fascista que o Lula elogia, não, né? O que é certo é que ele não foi recebido pelo Zelensky, voltou aborrecido com o Zelensky, com a Ucrânia,
e talvez ainda mais fortalecido na sua crença putinesca, né? Pois bem, meus amigos, além disso, eu tenho esse caso do comandante do policiamento, o comandante da quadrilha que matou a juíza Patrícia Scioli, que foi promovido do regime fechado para o semiaberto no presídio. Ele estava pedindo para ir para casa, não foi. É o tenente-coronel Cláudio Luz da Silva de Oliveira. Mas aí nós descobrimos, quer dizer, a imprensa descobriu, que o cara ganhava 10 mil por mês, preso num quartel de polícia, numa boa, comandando os seus soldados, até que houve esse pedido, houve essa negativa de ir para casa, mas que ele foi concedido uma pena uma pena semi-aberta, em que ele sai para trabalhar e volta para a cadeia. Agora, com a notícia com o noticiário, ele foi expulso da PM. Parece piada, mas é meio parente do caso do Vinícius, porque o caso do Vinícius também vai muita gente fazendo barulho, muita gente posando de herói e ninguém fazendo o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, tem que interditar o estádio do Valência. O Valência já está de herói, não é isso? Cheio de notas, a tradição do clube. Não é não. O histórico de barbárie racista nos estádios espanhóis é terrível. Meus amigos, o caso do goleiro camaronês, o caso do Eto'o, o caso do Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Roberto Carlos, o lateral esquerdo, que contou lá no Real Madrid mesmo, etc. Pois bem, eu disse também no começo de vocês que a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, que foi usada pelo Bolsonaro para pagar emendas do relator, bilhões de reais para os compadres dos membros do Centrão que mandam no país. Quem manda não é o Lula, não é o Rodrigo Pacheco, quem manda no Brasil é Arthur Lira, o chefe do Centrão, o chefão do Centrão. O UOL deu uma notícia de manchete dizendo que a Codevasf continua sendo uma loja de políticos, eu diria uma loja de inconveniência, né? O Lula está repetindo o Bolsonaro na distribuição de emendas de muito valor financeiro para os amigões que votam a favor do governo. Eu quero também aproveitar que eu estou fazendo um vídeo mais curto para caber nas minhas condições de cenário, espero que você esteja gostando desse meu improviso aqui, mas isso tem limites também, que é o seguinte: eu quero chamar a atenção para o meu amigo Vladimir Carvalho, que, segundo o site Metrópolis, está tendo uma grande dificuldade em encontrar quem receba o seu acervo doado, porque ele tem 84 anos e não tem herdeiro direto, e precisa deixar um acervo riquíssimo, né? Um acervo que tem, por exemplo, 87 anos. O acervo que tem, por exemplo, a máquina que montou filmes do Glauber Rocha, etc. E antes de terminar, que eu queria deixar esse protesto aqui registrado e dar mais notícias, mas antes de terminar, eu quero convidar você para ver uma das entrevistas que fizeram o maior sucesso no canal José Neumann e Pinto no YouTube. Foi com o doutor Almir Pazianotto Pinto. Almir é meu amigo desde os tempos em que ele era advogado do Lula, quando o Lula era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo de Diadema, que hoje é Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O Almir foi ministro do Trabalho, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, foi secretário de Trabalho no estado de São Paulo, foi tudo, né? Hoje ele é um jurista, um advogado importante, e ele está acompanhando os movimentos do seu ex-chefe, o Lula, né, na presidência da República. E numa de suas declarações muito fortes que ele deu aqui, ele lembrou que o Lula não está governando, ele está se vingando, né? É um projeto de vendetta, e isso não está nas promessas de uma campanha vitoriosa na democracia dita do amor. O ódio continua valendo no Brasil.
Eu também convido você para acompanhar o papo Dois Dedos de Prosa com Danilo Santos de Miranda, o melhor gestor cultural do Brasil, diretor do SESC de São Paulo, que nessa campanha que o Sistema S está fazendo para se livrar da mão grande do Freixo, que quer puxar dinheiro do Sistema S para promover o Brasil no exterior, para a Embratur, deu informações muito valiosas sobre trabalhos magníficos, sociais, para o povo, do seu